Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo. Estamos aqui mais uma vez no canal Missões na Europa, no quadro Mulheres na Missão, e hoje vamos entrevistar uma missionária que está há muitos anos já no campo, missionária Shirley. Nos conte um pouquinho sobre você, sobre a sua história. Olá, tudo bem, Annalise? O meu nome é Shirley, eu casei com 21 anos com o pastor e nós sempre trabalhamos muito nas igrejas, né? E depois que a gente teve 3 filhos, Deus tocou muito forte no coração do meu marido de fazer missões fora do país. E que foi, assim, uma reviravolta na nossa vida, né? Porque praticamente a gente começou a vida realmente, literalmente aos 40 anos em outro país, né? Então nós estamos aqui na França faz 4 anos, não faz muito tempo, mas já temos bastante experiência aí na bagagem nesses 4 anos, né? Que nós podemos compartilhar aí com vocês. E nos conte um pouquinho de como é a vida de uma missionária na França, sendo mãe de 3 filhos. Eles são adolescentes, crianças, como é que é a maternidade para ti em missão? A maternidade, ela é um grande desafio em qualquer lugar do mundo, principalmente quando a gente sai do país, né? Porque a gente tem que manter a unidade no lar e sempre cuidar também do espiritual do filho, né? Nós temos 3 filhos, homens. O Nathan tem 16 anos, o Caleb 14 anos e o Eli tem 8 anos. E é um desafio muito grande no começo, quando a gente não fala a língua, para poder ler toda a documentação, para colocar em escola. Aí a gente precisa de ajuda, tem termos bem diferentes, né? Então, depois, assim, de 2, 3 anos, assim, 2 anos, no terceiro ano a gente já conseguiu fazer sozinho, né? Então, mas sempre com ajuda também, né? Com o dicionário e a gente faz pesquisa quando tem uma palavra nova. E a dificuldade maior é da gente tentar se expressar na nossa na língua aqui, mas do jeito que a gente pensa. Mas é diferente até o pensamento francês. Então, eu não consigo traduzir literalmente que eu quero falar alguma coisa para a professora como se eu fosse falar no Brasil. Então, eu tenho que entender o contexto da cultura francesa, a mente, quais palavras e verbos que eles usariam corretamente para poder expressar uma coisa. Então, tem todos esses detalhes também, né? É um trabalho dobrado. Tem que pensar em Sim. português e depois traduzir todo o pensamento para o francês. E essa parte da língua, para vocês já foram sabendo falar alguma coisa? Ou quando estavam aí que foram atrás, como é que foi? A gente não sabia muito, a gente fez 1 ano e meio, quase 2, assim, mas bem espaçado com uma amiga nossa do Brasil, que ela é professora de francês, e depois a gente fez 4 meses na Aliança Francesa e nós viemos. Só que toda vez que a gente aprende uma língua nova, quando você chega no país, parece que é totalmente diferente daquilo que você aprendeu no nosso país, né? Porque a fonética é diferente, as expressões, então a gente reaprende da maneira deles mesmo, né? E assim, a gente tem que ter muita paciência, porque para o cérebro conseguir adquirir uma nova língua, para leitura, para escrita, ela é mais rápida, né? Mas para fonética, para expressão, para o dia a dia, pelo menos vai de 1 a 2 anos.
Uau. né? Então, a gente não pode querer adiantar e falar, já estou aqui um ano, não consigo falar. O nosso cérebro é igual ao cérebro do bebê quando aprende uma língua. Primeiro você escuta bem, vai internalizando tudo para depois você conseguir falar, né? E aí, esse tempo da paciência que Deus também vai trabalhando com a gente, né? Porque uma coisa é você saber escrever né? E outra coisa é falar no dia a dia e ouvir, saber ouvir, porque eles falam rápido, tudo, né? Comem as palavras, como a gente no Brasil, né? E aí, você tá bem? Eu tô. Só que quem aprende português fora do nosso Brasil, né, aprende bonitinho. Está tudo bem? Sim, eu estou. Aí chega no Brasil, escuta essas coisas cortadas, é igual aqui, né? Então fala, poxa, eu nunca ouvi isso, o que que é? Aí a gente vai ver que são os cortes da língua no cotidiano, né? E então aí depois a gente vai aprendendo também isso, mas a gente sempre preza muito para falar corretamente, para não perder a língua, né? Até porque a gente trabalha com igreja, né? E aqui a França, uma das coisas que gira em torno da cultura é a língua. Então, eles apreciam muito a própria língua e eles apreciam a pessoa que demonstra que quer falar correto, que quer fazer a fonética da forma deles, né? É uma porta aberta. Eles gostam de quem se esforça, então, mostrando, demonstrando que realmente, eu estou interessado nisso que eu estou vivendo. E também já queria Exatamente. deixar um convite para quem estiver nos assistindo. Nós aqui do canal Missões na Europa temos o curso de idiomas, então se tu se interessar por aprender francês, entre em contato conosco nas nossas mídias, que a gente vai te encaminhar não só francês, mas espanhol, italiano, inglês, vários outros idiomas. Estão convidados para estarem conosco. Missionária, nos Olá. conta um pouco de como é para ti, como mulher aí na França, Uhum. missionária, como que é assim a tua rotina, digamos, não sei se tu está em tempo integral no ministério, se tu trabalha Uhum. fora, como é que funciona para ti? Tá certo. Por enquanto, eu só tenho um visto que eu não posso trabalhar fora, vamos dizer assim, né? Eu trabalho eu ajudo o meu marido na igreja, como eu sempre fiz no Brasil, e então, assim, as nossas atividades são todas em volta da igreja e do aconselhamento cristão, que eu faço bastante por vídeo, né? Tanto com pessoas do Brasil, com pessoas daqui, eu marco na igreja para poder ir, né? Então, por enquanto, eu não estou tendo renda, né? Realmente a renda depende das ofertas missionárias que vêm do Brasil e o complemento que a igreja faz aqui, né? Aqui na Europa é uma cultura assim que todo mundo trabalha, até as mulheres principalmente, e tem uma cobrança social, né? Tipo, você não trabalha, né? Então, tipo, a ideia é você fica o dia inteiro em casa, né? Fazendo o quê? Você não se ocupa, né? Aí depois, quando a pessoa vai conhecendo o dia a dia, tudo fala, nossa, você tem muito trabalho, né? E vai reparando isso. Porque na Europa, né, principalmente eu vou falar a realidade da França. As igrejas são muito pequenas. São raros os casos que as igrejas são grandes e conseguem sustentar o seu pastor, né? Então, os pastores sempre trabalharam, né, de uma maneira secular para poder sustentar a família e nos finais de semana se ocupavam da igreja. E mesmo aqui é muito difícil, até para algumas igrejas, entender que a igreja precisa manter o pastor, e eles falam assim, até também, principalmente pessoas fora de igreja, o teu marido é pastor, tá, cuida da igreja, e ele não faz mais nada, né? Como se, assim, o trabalho do pastor não fosse um trabalho verdadeiro, e que ele poderia se ocupar durante a semana.
Aí depois que a gente explica que é um trabalho de tempo integral, que ele vai todos os dias no escritório da igreja, que ele montou lá o escritório dele, que ele estuda muito, que ele escreve, e ele tem o dobro de trabalho, porque ele escreve tudo em português, depois ele vai traduzir, aí depois passa por um irmão que generosamente corrige para a gente, depois faz o treino com ele na fonética, né? Tem um irmão que se ocupa só das mensagens dele e o outro faz aula de fonética com ele. Então, aí eles veem que, nossa, realmente é muito trabalho. E fora o dia a dia, né? Que tem casa, filhos, se carro quebra, a gente tem que ir atrás. O dia a dia comum de qualquer pessoa, né? Que tem uma casa, filhos, né? E a gente ainda teve no coração de adotar um cachorro, né? E tem um cachorro. Então, tipo assim, uma família normal com o cotidiano dela, né? E é muito difícil a mulher missionária, se ela não vier realmente com foco, tipo, eu estou aqui para poder abençoar esse povo, mas em primeiro lugar, meu marido e meus filhos, acaba desanimando, né? Porque, tipo assim, poxa, eu tinha uma vida redondinha no Brasil, larguei tudo para vir aqui para ouvir coisas, às vezes desaforos, às vezes até maltratos, né? Por quê? Aí vem o lado humano, né? Mas por quê? Mas se você falar, eu tô aqui porque Deus mandou, porque Deus quis, Deus me chamou, aí já dá aquele foco, aquela certeza e não dá motivo para entrar nessas outras questões paralelas que pode te desviar do foco. E como a senhora estava falando em relação aos atendimentos, né, que seguem online e também presencial com quem está aí morando perto, como é que funciona, assim? O pessoal busca bastante, as mulheres, elas buscam bastante esses aconselhamentos ou elas ainda são restritas e não se abrem com tanta facilidade assim? A Ah, igreja que vocês em relação a congregam hoje, francês, a isso, francesa, isso, a francesa. ela demora um pouco, sim. O francês precisa de um tempo maior, em comparação ao brasileiro, para poder se aproximar, e mais outro tempo para poder se abrir. Então, nós estamos aqui 2 anos, agora que elas estão buscando mais. Agora que elas têm se aberto mais ao Sim, discipulado. E como é depois que de 2 anos. E como é que funciona assim para vocês? Vocês fazem mais aquele one-on-one ou é em grupo? Como que elas têm essa abertura? Elas acabam buscando um café, um bolo, ou elas marcam aquele horário de gabinete mesmo, assim, aquela coisa mais formal, mais sisuda? Como que funciona? Aí, geralmente, a gente marca na igreja para um aconselhamento. O estudo bíblico fica mais por conta do Gilson, né? Ele faz o estudo bíblico com quem quer se aprofundar na palavra e quem quer se batizar, né? E tem assim, a gente mescla, então a gente monta eles gostam muito de chá, né? Aí já monta a mesinha de chá, tudo, fala, olha, se você está servido, tem um chá, tem uma água, mas é bem diferente em relação à nossa visão brasileira. Então, eles não são muito de buscar o bolo, o chá, se eles querem ir lá conversar, o objetivo é conversar. O brasileiro que é aberto demais, oferece demais, se preocupar e nem fiz um bolinho, vou receber pessoas. A gente já foi em casa de pessoas que, eu vou passar aí, eu vou pegar um negócio tal, que ou atende na porta, né? Se tá frio, manda entrar, mas se não tá, não manda. Ou nem oferece água, porque é da cultura daqui. Tipo, você falou que ia vir passar, pegar o papel e ir embora.
né? Então, o brasileiro que é acolhedor, abre a porta, entra, toma um suco, um chá, vem aqui comer um bolinho. Então, é mais assim, diferente aqui, é bem formal. A não ser que a pessoa fala, olha, vem em casa tomar um café comigo, aí você sabe que ela vai se preparar para poder oferecer alguma coisa tal, né? Mas é bem diferente, é bem. Quando a gente chegou aqui, a gente estranhou mesmo, né? Mas depois, no fim, acostuma, assim, tipo, é a cultura deles, né? Eles aprenderam assim. Eu vejo que a guerra também acabou influenciando muito isso neles, essa questão de não ter afeto logo de cara, né? Para que não sofram depois. E também na relação da comida, tipo, a comida é difícil a gente conseguir, então a gente come com muita moderação e não podemos, assim, sair distribuindo assim, porque, né, pode acabar, pode faltar. Então é mais uma ideia assim mesmo que foi muito cultivada na guerra. Então eles valorizam muito a comida, né, não odeiam desperdício, então, eles preferem comprar pouco, se precisar comprar mais, vai lá e compra. Geralmente, nos mercados, os carrinhos que fica mais lotado assim, geralmente é de estrangeiro, que tem um hábito de comprar mais, né? E do francês, ele compra mais semanal, menos, bem menos, menos comida, menos coisa, né? Então, é bem diferente mesmo a questão da cultura aqui. Missionária, nos conta um pouco da região aí. Quando a senhora conhece algumas outras missionárias que também estão em campo hoje, mulheres de pastor, como que está sendo assim? Tem uma, digamos, uma rede de apoio entre as missionárias, conseguem cultivar esse tipo de relacionamento, assim, uma ajuda, realmente assim, uma rede de contato entre as Uhum. missionárias que hoje estão na mesma região que vocês ou não? Na mesma região, não, mas a gente faz parte da missão Cruz Huguenote, que quem foi o idealizador foi o pastor Jorge Pinheiro e a Naira, que eles eram da Igreja Batista de Perdizes, em São Paulo, e a gente fez um grupo, a gente se conversa, né? Nós somos então, acho que em 7 casais, e a gente acaba uma ajudando a outra, uma conversando, às vezes tem grupos dessas mulheres, tem reuniões online também, porque a gente está em regiões totalmente longe, mesmo morando na França, né? E também eu participo de um grupo do Betel brasileiro, lá de João Pessoa, que também tem vários missionários da Europa e mesmo do Brasil, que também acaba dando esse apoio para o missionário não se sentir sozinho no campo, né? E isso faz muito bem para o missionário. E essas outras mulheres que estão em campo hoje, a senhora saberia dizer em qual área que elas estão conseguindo trabalhar mais? Se também é mais assim esse discipulado, tem alguma outra atividade que elas estejam fazendo, saberia? Aqui na visão da França é bem diferente, lógico, em relação ao Brasil, essa questão do trabalho na igreja. Então a gente chega aqui, né, cheio de energia, cheio de ideias. Eu vou fazer escola bíblica de férias com as crianças, eu vou fazer discipulado, eu vou fazer chá de mulheres. E a gente vem assim, aí chega um balde de água fria cheio de gelinho dentro, pedrinha, jogam nos missionários que vêm do Brasil, da América, fala, opa, aqui não é assim. Então, aí a gente, na verdade, para aprender como é que funciona aqui, a gente tem que ficar bem quietinho, ver como é que é o sistema, o pensamento deles, até porque a gente está no lugar deles e não ao contrário, em respeito à pessoa deles, à cultura, tudo, né? Mas nisso, sempre em oração, e aos poucos a gente vai introduzindo isso, porque a ideia é
América, eles têm essa ideia, trabalham demais, fazem demais e não aproveitam, tipo, como a gente tem, o que tem é menos que na América, mas é com qualidade e todos participam. Então, eu não posso chegar lá na igreja, o que seria comum na igreja que a gente trabalhou em Bauru, né, no estado de São Paulo. Eu chego lá, eu acho que eu vou arrumar essa sala desse ministério infantil, vou colocar esse berço para cá, porque eu comprei uma cortina, eu fiz uma doação. E aí no domingo as irmãs chegam, ai, que lindo, nossa, quem que mudou? Né? Que berçário maravilhoso, quem que pensou assim? No Brasil isso é normal, né? Se eu fizer aqui, eles podem até achar bonito, mas fala assim, quem que participou do nosso grupo aqui que trabalha no berçário? Alguém sabia disso? Alguém procuraram a nossa opinião para saber se a gente está de acordo ou não? Eles podem até ter gostado, mas aí vem aquela ideia da cultura, que todo mundo tem que participar, todo mundo tem que ter voz, todo mundo tem que saber antes, porque o francês ele não gosta do aqui e agora, mudanças rápidas sem que ele saiba. É uma coisa cultural, entende? Então, ao invés daquilo trazer alegria, surpresa, pode trazer muitas vezes uma discussão, entende? Quem que fez isso, quem é de acordo, passou pelas irmãs do berçário que ficam. Então, aqui é muito diferente esse negócio do trabalho. E hoje, se, por exemplo, chego eu, missionária, solteira aí, eu consigo me inserir facilmente numa igreja local e para servir, ou teria que, no caso, assim, ter aquela coisa de um relacionamento já prévio com a igreja? Como é que eles recebem, assim, as missionárias que vão solteiras, que não têm família, que vão sozinhas? Como é que são recebidas essas mulheres pela igreja local? Emendando um pouco com a sua pergunta passada, então, as irmãs que eu tenho contato aqui, que trabalham na Cruz Huguenote, nas igrejas, elas trabalham naquilo que vão surgindo, os trabalhos conforme a igreja é de acordo e conforme vai vindo a necessidade. Então, a gente, com toda a experiência que a gente tinha no Brasil, mais de 25 anos de experiência, né? A gente chega aqui, a gente tem que ficar 1 ano de aprendizado. 1 ano, quase 1 ano e meio. A gente com tudo, né? E por quê? Porque você é pastor no Brasil, aqui na França é outro esquema, é outro jeito. E aí que vai a humildade de quem chega, Isso entende? também já separa muita gente, vem a ser Exatamente, um, eles já veem um quem crivo, já aguenta. balanceia. Exatamente. Então a gente fica quietinho. Então, o esquema é assim, assim, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Por 1 ano a gente só recebe ordens. É assim que funciona, é assim. E a gente vai, né? Não importa a idade, se você é solteira, se você chegou missionária, né? Então, não tem ideia do Brasil. Olha, estamos aqui com uma visita de uma missionária que vem em tal lugar, ela vai cantar uma música, vai fazer uma participação. Aqui não tem disso, né? Até pode ter, mas tem que passar pelo conselho. Tudo tem que ser muito antes. Eu estou falando, gente, em relação à França, tá? Porque é a nossa, mas em geral eu acho que a Europa é assim, mas a França é mais criteriosa ainda, né? Então, aí teria que passar pelo conselho. Olha, a gente vai receber uma missionária brasileira daqui 1 mês, tem que pelo menos avisar 1 mês, 2, e ela vai passar aqui. E aí, quais seria qual seria a possibilidade dela participar? Se ela pode ler um texto, se ela pode cantar, se ela pode falar alguma coisa lá do trabalho dela. Aí eles vão discutir e tudo
em equipe que decidirem, vai falar para essa missionária quando ela vai chegar aqui. É tudo muito bem programado, muito É. agendado. Não, surpresa que nem existe aqui no Brasil. Não, Ai, tem o aniversário da irmã Maria, vamos junto? né? Né? Então, para a gente era alegria, né? Ai, que legal, chegou uma missionária. Você pode dar uma palavrinha hoje, rapidinho, não sei o quê. Não, aqui não. Né? Eu acho assim que até o francês, né? Uma brincadeirinha à parte. Se pudesse até programar a morte dele e o dia, ele faria. Entende? Porque na cabeça dele funciona assim. Então, tipo assim, se a gente vai marcar com alguém, sabe aquela coisa gostosa que você, às vezes, né, para nós, né, é de costume. Ah, eu fiz uma lasanha grande, então depois do culto da manhã eu vou chamar o irmão tal e a irmã tal para vir almoçar com a gente. Aquela coisa de última hora do brasileiro. Oi, irmã, vai receber alguém hoje na tua casa? Não. Ah, quer almoçar na nossa casa? Ah, legal, vamos. Não, aqui não tem. Não Não tem funciona. esse negócio. Não, você tem que combinar, ter agendinha. Irmã, o que a senhora vai fazer semana que vem? Assim, mínimo 7 dias antes. Ah, não sei, eu vou ver. Se for 14 dias antes, melhor ainda, porque a pessoa se programa, né? Então, eu já tentei, quando eu cheguei aqui, que eu não sabia desses detalhes, eu cheguei no, né, a primeira igreja que a gente ficou 2 anos foi no norte, depois a gente foi transferido para cá, para essa igreja aqui, que é no leste, chama Besançon, a região, né? É do lado da Suíça, assim, a primeira cidade da Suíça é uns 50 minutos de casa, 40, 50, né? E aí, aqui eu já não fiz isso. Lá eu fazia o almoço um pouquinho a mais, aí vou convidar. Ai, vamos lá almoçar. Não, não dá. Mesmo que ele não ia fazer nada, porque ele não se programou, não falou com antecedência, entende? Então, não vai. E a gente tem que entrar nesse esquema para poder funcionar bem aqui a missão, né? E outra coisa, não tem evangelismo aqui na rua, né? Por conta da laicidade que eles falam, né? Que ninguém pode, você pode ter a liberdade de adorar, de fazer o que você quiser, mas assim, no teu templo, na tua mesquita, na tua igreja, onde for, mas você não pode abordar ninguém na rua, porque se essa pessoa se sentir incomodada, ela pode chamar até a polícia para você e você responder diante da lei por que você ficou falando para essa pessoa de Deus, né? Então, aqui, uma das estratégias que Deus deu foi o jejum, a oração para as pessoas e a amizade. É aquela coisa de realmente um a um. Ir lá Um a um. de grão em grão, um por um ali. Ai, e aí, tudo bem? Vamos ser amigos? A senhora falando, e eu fiquei pensando assim, eu acho que eu sou um pouco mais europeia do que eu imaginava, porque eu gosto de me programar. Tô assim, ó, eu acho que o meu avô, ele veio da Espanha com 2 anos de idade, ele veio para cá de navio. Mas ainda o povo espanhol é um pouco mais aberto. E eu Um sempre, pouquinho mais. ali em casa, a gente sempre foi muito assim de se programar, de sair de um lugar e convida um para outro e fica assim, ai, tipo, ai, mas por que não me avisou antes? Ai, mas por que eu não sei o quê? E daí, em É, igreja, eu luto muito com isso, europeu. porque todo final de semana, ai, vamos sair comer onde? Ai, vamos... E eu, ai, por que não me avisou antes? Agora eu já tô mais tranquila, mas no início era muito assim. E a senhora falando, a É. irmã falando, e eu assim, eu acho que deveria ter algum francês na minha árvore genealógica que eu não estou conhecendo. Foi mesmo, você avisou com bastante antecedência de hoje. Sim, Aí, a gente pôde, né, se se programar. programar, mas Exato. é bem legal isso. A gente aprende, quem mora aqui, eu falo, a gente não pode olhar só o lado negativo, né? Se tá tão mal assim, então volta para o Brasil. Você tem que também absorver o lado bom,
né? Por que que, por outro lado, eles se programam, tal? Pode ser um pouquinho mais flexível? Podem, mas assim, de certa forma, tem coisas que eles estão certos, porque não é à toa que o povo aqui é centenário, porque eles preservam a saúde, aquele negócio da alimentação que eu estava falando, né? Uhum. Eles são muito cuidadosos, caminham, faça chuva, faça sol, faça neve, você vê o povo caminhando, e tem tempo para eles e para a família, né? Porque eles falam, para que se matar de trabalhar e depois você morre cedo com problema de saúde, não desfruta da sua família, dos seus filhos, né? Então, tem algumas coisas assim bem interessantes, porque no Brasil a gente trabalhava muito, 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 muito. Manhã, tarde e noite e se bobear de madrugada. E os franceses, então as francesas, nos ensinando o princípio do descanso. Como é que foi para ti, assim, esse choque em relação a agora eu preciso descansar, tipo, ter um tempo, esse aprendizado com eles, acredito que a irmã assim, já era mais ligada no 220, né? Sim. E como que foi para a senhora chegar e dar essa brecada e aprender com eles a descansar? No começo é difícil, porque assim, a impressão que o missionário da América vem aqui é que está sendo inútil. Tipo, eu cruzei o oceano para trabalhar, tô cheia de energia, né? Como diz no Brasil, cheia de gás, e tem que desacelerar. Então, no início é muito estranho. Parece que, tipo assim, Senhor, né? Vim aqui para trabalhar, não estou trabalhando, parece, né? É muito pouco. E a gente fazia, eles falavam, nossa, como que vocês trabalham, como que vocês fazem um monte de coisa. A gente, nossa, isso não é nada perto do que a gente fazia no Brasil, né? Eles já acham assim, vocês têm cheio de energia, não sei o quê. E assim, foi difícil. E mais ainda com meu marido, porque eu sou mais calma ainda, né? Eu tenho energia, eu gosto de trabalhar, gosto de fazer, mas eu já sou, por natureza, uma pessoa mais tranquila. Ele é realmente 220. Ele, ele ficou assim, uma pilha. E aí da igreja lá, a primeira igreja que recebeu a gente, que ele já tinha feito treinamento lá há um ano. Aí, quando chegou aqui, a gente pensou, fez o treinamento lá um ano, a gente já vai trabalhar mais. Não, não, é igreja diferente, você vai ficar um ano sentado aí, só fazendo aquilo que, né? Então, vamos, né? Vamos em frente. Então, eu vi, assim, uma mudança total nele, ele tá mais desacelerado. Ainda a igreja de lá falou, você chegou numa Ferrari e a gente estava num Renault bem velhinho. E aí eu teve que parar essa Ferrari aí para poder acompanhar a gente, né? E até porque também a maioria, assim, principalmente lá no norte, é bem idosos, né? Então é outra coisa. E aqui assim, já é um pouco mais misto, mas mesmo assim tem bastante idosos. E mesmo os idosos são muito ativos aqui na Europa. Como que é assim para vocês em relação aos jovens na igreja? Tem, não tem? É mais, digamos, os jovens que estão indo com a família ou tem jovens que vão por livre, espontânea vontade, desejo, impelidos pelo Espírito Santo a estarem ali ou não? Ainda segue sendo uma coisa muito cultural de quem vai à igreja, é a senhorinha lá, a vozinha, que foi Uhum. acostumada ou já tem quebrado mais isso? Os jovens, assim, tem alguns que vêm com a família, né? Você vê que gosta. Outros são sozinhos, que ouviram de Jesus quando já estavam mais jovens, mais velhos. E outros ainda, tipo, conheceram a Jesus com a família tudo, abandonaram e voltaram. E alguns ainda não voltaram, a gente está orando, né? Para que voltem.
É porque, assim, a cultura é assim, como você não pode falar para ninguém, e infelizmente isso entrou nos lares também aqui. Então, eles falam assim, deixa o meu filho, tá, eu até levo ele na igreja, ele é criança, mas se ele chega na adolescência e fala, não, não quero ir, então, a gente não pode forçar, e também não vai ficar falando de Deus para ele, porque ele não quer. Então, faltou muito discipulado, faltou muita vida, muita prática ali nos lares, e muitos filhos acabaram deixando Jesus, né? Pensando que só está deixando a igreja, né? Por conta disso. Porque, quando ele tiver 18 anos, ele decide o que ele quiser, né? E aí a gente tem retomado isso, falado para as famílias, olha, você é o discipulador do seu filho, você tem que ensinar o caminho, você tem que dar o exemplo para que ele, porque eles são a igreja do futuro. Então, agora a gente, depois de 2 anos aqui, o trabalho das crianças está mais forte, porque a gente começou de pouquinho, e sempre pedindo permissão para tudo, vocês são de acordo, que tal essa mudança, que tal isso, que tal aquilo. E assim, o pessoal foi até mais receptivo, né? Tem uma outra igreja aqui que é pequenininha também. A nossa agora tem 45 membros, mas tem uma frequência de 60 pessoas depois da pandemia, porque antes da pandemia chegava a 80, mas aí acabou, né? Acho que como toda igreja. E aí a gente junta com uma outra igreja que é menorzinha para ter reunião de jovens a cada 15 dias. E assim é bem social, eles brincam, eles conversam, eles têm a parte espiritual, leem, oram, né, fazem dinâmica daquilo, aquele aprendizado, e depois comem um lanchinho juntos, né? Isso tem sido ótimo, porque aqui é bem raro, né? Assim, até tem, mas assim, não é comum como no Brasil. E outras coisas aqui que eles não fazem, não batizam pré-adolescente, criança e pré-adolescente, porque eles falam que eles não têm condições de entender o que é uma vida com Cristo, eles falam assim, e aí, como eles têm muita experiência de filhos abandonarem a igreja, para que batizar se vai abandonar? Eles já pensam assim. Então, a gente só batiza depois 16, 17 anos e olhe lá. Eles ficam meio assim, 16, né? Quando eu falei, mas eu me batizei que tinha 11. O quê? Uma criança? Como? E o meu marido também, ele tinha 11, todo mundo. E vocês ficaram firmes até hoje? Sim, nós ficamos firmes até hoje, não abandonamos. Mas como? No Brasil a gente tem um trabalho muito grande com as crianças, depois com os adolescentes, né? E muitos também se tornaram pastores, líderes, missionários, trabalham na igreja, no ministério infantil, no louvor, no som. Eles ficaram assim, que não acreditava que batizava criança, né? Então é tudo realmente sim, bem diferente. É uma cultura É uma cultura totalmente diferente do que a gente está acostumado aqui, né? Irmã, Totalmente. me conta uma coisa. Quais são hoje as necessidades que a irmã identifica nas mulheres, que as mulheres francesas têm hoje em relação, um panorama geral, mas principalmente em relação à espiritualidade? A francesa hoje ela Uhum. é aberta a essas a novas amizades, colocando dessa maneira, porque como a irmã mesma falou, hoje não tem como fazer um evangelismo, um impacto, alguma coisa, chegar para a pessoa e falar abertamente de Jesus, né? Mas elas são receptivas a essas amizades, assim, como que é hoje conduzir uma mulher francesa a Cristo, levando mais nessa coisa, assim, tipo, social, da amizade, como que a irmã consegue entrar, assim, nesses ambientes e nos corações delas? Eu vejo assim, como eu falei para você, através da amizade, demonstrar amor, porque aqueles têm muita dificuldade de sorrir mesmo.
Quando eles veem a gente sorrindo, falando bom dia, eles ficam assim, tipo, ele sorriu, ela sorriu, né? Então, a aceitação, né? Porque todos têm uma história muito difícil por aqui ter abandonado mesmo a fé, a igreja, a Europa em geral, né? Então, imagina uma família que não tem ninguém nem fala o nome de Deus aqui na Europa, principalmente na França, não fala, né? Então, eu vejo assim que a mulher francesa, ela precisa de amor, de aceitação, né? Que a pessoa, ela sinta que ela foi aceita e orientação principalmente para quem tem filhos, com a educação de filhos, que quando a gente começa a abordar sobre o ensino com filho, tudo, e o exemplo, tipo, você tem 3 filhos, aí elas vão se aproximando, tipo, nossa, os seus filhos adolescentes são super obedientes, bonzinho, o que que vocês fazem, né? Aí eu penso comigo, só Deus, né, em primeiro lugar, e depois, assim, esse contato que a gente tem com eles, a gente é super aberta, a gente ama, a gente abraça, eles falam, seus filhos adolescentes abraçam vocês. Nossa, porque tipo, virou adolescente, parece que virou uma chavinha para se conectar do pai e da mãe, em todas as áreas, né? Então, eu vejo que elas se abrem quando você se aproximam, quando você se aproxima com esse amor, com, né? O seu testemunho, as suas palavras, o seu olhar, o seu sorriso, e isso é muito importante. Muito daquela coisa que o exemplo arrasta. É, Então, quando elas vêm viver isso em família, elas, opa, eu quero também. E a exato. irmã falava das famílias, né? Hoje, tem muitos casos, assim, de mulheres mães solteiras, divorciadas aí, ou eles Sim. ainda prezam muito pela instituição do casamento, ou assim como o cristianismo, eles já abriram mão e abandonaram. Como que as famílias hoje se constituem aí na França. É bem raro as famílias que se constituíram, tiveram filhos e permaneceram, é bem mais raro. Então, é muitas mães que criam seus filhos sozinhas, né? Os pais se separaram, todo mundo tem uma história muito difícil. As famílias a gente percebe que são muito, muito quebradas. E isso é muito triste, porque a gente vê muito, assim, como se fosse mesmo, principalmente entrou na adolescência, a gente percebe, eles acham que está ajudando o adolescente a ser autônomo e poder conseguir alguma coisa na vida, mas na verdade eles não têm maturidade, mas os pais não falam nada, tipo, eles já são adolescentes, fez 18 anos, então, se o cara quer dormir no albergue todo dia, que ele vá, tipo, é a sua vida, você tem 18 anos, né? Então, é realmente, assim, dá um dó tão grande, eu falo assim, amor, aluga um balcão, eu vou fazer um negócio, eu vou pegar todos esses adolescentes, fica na rua, vamos fazer alguma coisa por essas crianças, esses adolescentes, né, porque eles precisam, né, então a gente percebe mesmo que as famílias, assim, são muito quebradas e famílias recompostas, né, e sem Deus, é aquilo que você falou, abandonou Deus, abandonou Jesus, é muito difícil. Aí, só que tem uma coisa do inimigo mesmo, né? Porque você não pode falar de Deus, você não pode falar da Bíblia. Mas eles gostam muito de cartomante. Se eu falar, eu fui numa cartomante, ela falou que eu vou ter um emprego legal depois. Nossa, que legal! Aí é papo para dar e vender. E gostam também muito do Buda, aquelas culturas orientais, por onde você vai, você vê foto do Buda, né? Deuses da Índia. Então, eles falam que horóscopo, eles falam que isso tudo bem, que aí você pode falar, né? Então, tem um contraste muito grande. Quando nós chegamos, até uma mulher ligou,
olha, eu estou oferecendo meu trabalho, eu sou cartomante, você quer que eu leia? Você quer marcar uma consulta? E não sei o quê. Aí eu peguei, com um pouco francês que eu tinha, peguei, preguei Jesus, falei da fé, falei de Deus. Ela, tá bom, obrigada. Foi embora, né? Então aqui é mais assim, o lado gnóstico, o lado místico, né? Uma vez eu falei de Deus com uma médica que eu fui, aí ela falou assim: eu acho bonito tudo, mas eu posso falar uma coisa do que eu acho? Falei, lógico, eu tô aqui para te ouvir também. Eu acho que essa coisa de Deus, de Bíblia, é tudo muito da Idade Média. Você não acha que você está muito presa lá no passado e que querem manipular, né, sua cabeça? Você não é livre para pensar, né? Aí eu falei assim, muito pelo contrário, a gente tem que ter uma fé e uma fé inteligente. Eu sei que eles aprisionaram, sim, mas a fé liberta, porque Jesus disse que Ele é a verdade e a verdade nos liberta. Eu sou uma pessoa super livre. E comecei a falar de Deus, de Jesus, de uma maneira que talvez ela nunca escutou, e ela ficou só ouvindo, assim, né? Falei, já foi uma oportunidade ali, já que ela falou, né? Então, quando a pessoa me pergunta qual é a diferença da igreja católica e da protestante, fala, ai, agora. E aí a gente aproveita e vai falando, né? Tem que aproveitar as oportunidades que Deus dá pra gente. Eu adoro essas oportunidades. Quando me perguntam alguma coisa assim, então, vamos lá, vamos conversar. Eu te entendo, eu te entendo. Aqui, apesar de não. No meu trabalho, eu não posso falar de Jesus abertamente. Mas quando alguém me pergunta, eu fico tão feliz, mas tão feliz. Daí a Pode oportunidade. perguntar, né? Ai, desculpa, vieram me perguntar. Não posso fazer nada. Tô aqui para dar informações. E a Preciso gente teve informar muito as contato pessoas. com muçulmanos também aqui, a gente tem muito contato, né? E Eles são como, abertos. e Você como é que acredita? é? Eles recebem mas são mais os homens ou as mulheres muçulmanas também elas acabam interagindo assim, entrando em contato ou Mulheres mais são os bem homens? abertas, são abertas. Me conta Todas um pouquinho assim, disso. só uma que é mais fechada que eu conheci, mas as outras são muito abertas. Lá no norte fiz duas amizades que até hoje eu mantenho contato. E foi muito mesmo por amor, porque assim, o muçulmano, ele tem um Deus, né? Ele acredita que existe um Deus. Tanto é que a palavra lá é Deus em árabe, né? Então tem um Deus. Então eles acreditam que é importante que o homem tenha uma fé. Seguem o livro sagrado, né? E até acredita também em Jesus, que foi o profeta, né? E também acredita na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento. Então, tipo assim, tá um meio caminho andado, vamos dizer, porque eles falam também, nossa, os franceses são ateus, né? Porque 52% da população se declara sem religião, sem nada, né? E aí eles têm uma noção, e eles são muito família, eles parecem muito com a gente nesse negócio de família, de amigo, convida, vamos comer junto, é uma delícia, né? E não sei o quê. E aí eles respeitam o próximo, cuida dos filhos, é aquela coisa, né? E aí quando a gente começa a conversar, tudo, aí a gente se posiciona tal, e eles respeitam. Nossa, que bom que vocês são, né, religiosos, tal. Aí a gente já ofereceu o Novo Testamento em árabe. A gente tem um outro muçulmano ali que o Gilson fez amizade. Geralmente a gente deixa ele conversar mais com os homens e eu com as mulheres, né? Sim. Porque eles são, né, bem separados quanto a isso. E se eu tô do lado do Gilson, aí eu posso até falar, mas se eu tô sozinha, eu não fico puxando papo com o homem muçulmano, né? Que não é da cultura deles, então a gente tem que saber também o limite. E aí ele deu para o senhor que trabalha aqui perto o vídeo do filme Jesus. E ele aceitou.
e aceitou o livro também, ficou muito feliz. E ele chama o Gilson meu amigo. E abraça o Gilson. Então, assim, a gente sente que eles nos amam, nos recepcionam bem, né? E depois é só oração, porque quem vai tirar a cegueira é Deus. Porque é isso que eu falei, não sou eu que vou falar para você, larga tudo que você acreditou até agora, é Deus. Se você tiver esse encontro com Deus, você vai saber o que eu estou falando. E deixa. Deus agir, porque também toda hora você ficar, não, você tem que acreditar na Bíblia, não sei o quê, não sei o quê, eles vão fugir. Eu não sou capaz de falar uma frase em árabe, mas eu aprendi o francês e falo com os muçulmanos em francês, que é uma ótima oportunidade, uma porta, né, aberta. E lá na igreja tem um ex-muçulmano, um senhor. Uau. Quando eu vi, assim, eu me emocionei, só de saber que ele foi pregado o evangelho para ele aceitou a Jesus, ele também tinha problema com vício de bebida, ele foi liberto e aceitou a Jesus e ele vai na igreja. Então é um testemunho assim muito grande, né? Até eu me emocionei aqui, É, porque não é comum, né? Não é é. comum. Até eu conheço uma família aqui que eles eram da religião árabe e se converteram e são bênção hoje na comunidade. Mas sempre que a gente escuta, assim, porque a gente tem eles como pessoas muito fechadas, né? Apesar de tudo isso, de serem amigos e meu amigo e tudo mais, a gente ainda tem um pouco dessa visão deles com outras religiões. Mas dos contatos que eu tenho tido, assim, que falam sobre alguns muçulmanos, sempre trazem essa ótica diferente, né? De que, eles sim, são abertos, são curiosos, Ah. né? São Eles curiosos. lá no norte, elas chegaram aí no aniversário do Eli, quando ele fez 5 anos, que ele chegou com 4, ele fez 5 aqui. E eu falei, nossa, que legal que vocês vieram. Eu falei, não fiz nada que tenha porco, porque eu sei que vocês não comem, né? E aí eu falei, poxa, fiquei feliz que o marido de vocês, assim, concordou, né? Que vocês viessem. Aí elas falaram assim, que eles falaram que naquela família eles não ligam dela frequentar, porque percebeu que o Gilson cuida bem da esposa e dos filhos, e que eu me visto bem, que Uau. mesmo que eu não sou muçulmana, mas eu sei me vestir, que eu não sou indecorosa. Então, foi um testemunho, a gente nem imagina, né? Que eles olham tudo isso. E aí a gente fazia até caminhada todo dia cedo, a gente conversava, né? Aí quando deu um calorzão, eu fui andar de bermudão, eu fiquei meio assim, né? Porque no frio ainda você põe, mesmo que você tá de calça, você põe um casacão, fica meio que um vestidinho por cima da calça. Uhum. Aí eu falei para elas, escuta, hoje eu não tô aguentando de calor, eu posso ir de bermudão, vai atrapalhar vocês, se vocês quiserem eu vou sozinha. Elas, não, você pode caminhar com a gente, não tem problema nenhum. Aí ficava as duas muçulmanas, véu, vestidão, e eu lá, né, sem véu, e eu andava, e até o pessoal da igreja falou, nossa, como que você conseguiu pegar amizade com muçulmanos, né? Falei, Deus deu oportunidade, e um dia chegou a ter 5 muçulmanas na minha mesa tomando chá comigo, lá no norte. Então, foi realmente, assim, uma experiência maravilhosa, né? Eu tenho contato com elas. E aqui, elas, assim, eu percebi, elas trabalham muito. As outras lá no norte não estavam trabalhando, né? Então, eu pude ter mais acesso, assim. Mas aqui, eu já convidei para vir. Inclusive, uma falou assim, nossa, minha filha gosta tanto de você que eu fui com o cachorro um dia buscar o Eli, eu falei, até o cachorro evangeliza, né? Ela se aproximou da gente por causa do cachorro. E ela falou assim, eu queria ir um dia na tua casa, e a minha filha também, a gente pode ir? E ela se convidou para vir, né? E então, assim, a gente tem contato, ela mora aqui perto, né? E são as oportunidades que Deus dá, né? Até o cachorro evangeliza. Eu gostei dessa. É o cachorro. Uau, uau, que experiências, que testemunhos, né? Irmã Shirley, estamos nos aproximando aqui
do finalzinho da nossa entrevista, e eu queria pedir para ele deixar uma palavra, uma consideração para as mulheres que estão se preparando ou que talvez até já estejam na Europa, na França, e que hoje talvez elas estejam bem naquele cenário aqui no Brasil estava a 1000 e teve que desacelerar e talvez hoje esteja num ponto desanimada. Eu queria pedir para ele deixar uma palavra de encorajamento para essas mulheres. Tá certo. Como eu falei no meio da entrevista, não percam foco, confiem em Deus, porque se vocês estão aqui ou pensam em vir, é porque realmente tem um chamado, né? E não é à toa que Deus toca no coração para a gente vir, é muito amor pelas almas. Largar tudo e vir, né? Então, Deus está à frente, Ele nunca perde o controle, né? E Ele nos sustenta, dia após dia. Eu me lembro muito do texto de Hebreus 13:5, que fala que a gente tem que se contentar com o que a gente tem, né? Porque Jesus, Ele nunca vai nos deixar e nunca vai nos abandonar. Então, não importa o quanto a gente recebe, se é muito, se é pouco, se esse mês foi na risca, Ele está com a gente. Glória a Deus. Muito obrigada por essa palavra. Também foi para mim, guardei aqui. Amém. Muito obrigada pelo seu tempo, pela disposição. E Amém. Também agradecer a quem está aí assistindo até agora. Que Deus te abençoe e até uma próxima quinta-feira que vem com mais um bate-papo aqui, com mais uma entrevista no canal Missões na Europa. Até a próxima.